Olá, telespectador amigo, estamos de volta com o programa Conexão Alfa, um programa do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Eu, Dr. Celso Schaeffer, sou psicanalista sistêmico e sou teólogo clínico. Falo em nome do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Estamos localizados na Rua Carteiro Jair Aparecido Ferreira, 646, no Jardim Sumatra, em Apucarana, no Paraná, no Vale do Ivaí. Nós estamos na Chácara 3. A nossa sede está aí na Chácara número 3, aqui em Apucarana. Eu falei no programa passado sobre neuroses. Dei uma explicação e um exemplo de uma neurose, que a neurose é uma depressão. Você pode colocar ali, como eu falei, a bipolaridade, o transtorno obsessivo compulsivo, o síndrome do pânico, a insônia e tantas outras formas de ansiedade. São neuroses que têm um pano de fundo. Se você remove o pano de fundo, os sintomas desaparecem. E a nossa visão terapêutica é assim: nós não olhamos para os sintomas, nós buscamos dentro da pessoa uma forma de encontrar o pano de fundo que sustenta o problema. Uma vez encontrada na forma de memória, seja lá um trauma, um bloqueio, uma obsessão espiritual, nós ressignificamos isso e a pessoa volta a ter uma vida normal. No programa de hoje eu vou falar das psicoses. Psicoses já é mais grave. Por exemplo, a esquizofrenia. A esquizofrenia, ela é considerada uma doença sem cura. Quando o médico, o psiquiatra, o neurologista, enfim, quando o médico diz que não tem cura, ele está dizendo, ou deveria deixar claro para o paciente, que para a medicina alopática não temos o que fazer. Quando o médico diz isso, se ele deveria dizer, ele daria uma esperança para a pessoa neurótica, para a pessoa esquizofrênica. Mas raramente eles dizem isso. Mas hoje o meu objetivo é falar para você que tem alguém na família que sofre deste problema gravíssimo chamado esquizofrenia. Tanto a esquizofrenia como a depressão maníaca depressiva com desejo de suicídio, isso também é uma questão grave. E a minha experiência como psicanalista, já há muitos anos, eu tenho mais de 50 mil pacientes tratados nessa minha caminhada como psicanalista. Então tenho uma grande experiência, né, em todas as áreas de neuroses e psicose. Bert Hellinger, eu estou falando agora de um homem ícone da saúde mental, um alemão. Bert Hellinger, guarde este nome. Bert Hellinger era sacerdote católico. E ele foi designado para uma missão na África. E lá na África ele percebeu que existia um movimento nos grupos tribais, um movimento de cura. Bert, europeu, claro, alemão, ele ficou pensando, mas como aqui neste país, onde não se tem informação, eles não têm a informação que nós temos lá. E eles praticam algo aqui muito semelhante ao que é praticado na Europa. Que na Europa, naquela época, se praticava uma terapia sistêmica familiar, né, chamado de cura pelas gerações. E lá na África, Bert viu que nos agrupamentos lá das tribos, os grupos tribais, eles faziam um movimento que proporcionavam cura. E ele ficou, ao mesmo tempo que intrigado, maravilhado, que deveria existir um campo de informação que transmite conhecimentos sem ser através da mídia social, dos computadores.
E aí Bert começou a aprender a língua africana e ele decide então largar do sacerdócio e partir para o ensinamento de uma visão sistêmica capaz de curar uma pessoa, uma família, uma nação. E então ele trouxe para o mundo inteiro a visão sistêmica, esta visão que nós trabalhamos. Eu, semelhante a Bert Hellinger, sou também psicanalista. Bert é psicanalista e teólogo, e eu também sou de formação de teologia e psicanálise. Então eu estou falando do Bert para vocês entenderem que como que isso foi descoberto. Sempre tem alguém que acaba dando um pontapé inicial para as grandes descobertas. E Bert Hellinger depois ele volta para a Europa e começa a fazer pesquisas. E junto com alguns pesquisadores, alguns cientistas, eles conseguiram provar cientificamente que existe um campo magnético no cosmos e todos nós estamos inseridos dentro deste campo. E todas as informações que se recebe na Europa, pode receber aqui em Apucarana. Que recebe nos Estados Unidos, pode receber aqui. Então é este campo informacional que eu estou lhes falando, que foi a maior descoberta com relação ao ser humano, feito por Bert Hellinger e outros cientistas mentais. E dentro do contexto da esquizofrenia, é as ressonâncias emanadas por esses campos que adoece a pessoa e leva a mente da pessoa a um processo de esquizo. A palavra esquizo vem de divisão, uma divisão dos dois eus. É daí que a pessoa, esquizofrênico, ele tem a sensação que estão lhe perseguindo, que estão lhe seguindo, que estão lhe vigiando, que uma inteligência superior está vigiando ele e assim por diante, toda aquela questão que implica em uma pessoa com esquizofrenia. Então vejam, dentro desses campos, tem três campos que informam a nossa mente do que houve no nosso passado. Nós temos os campos mórficos, que guardam aquilo que aconteceu com a nossa ancestralidade. Temos os registros akáshicos, que guardam aquilo que nós cometemos contra os seres humanos nas vidas passadas. E tem o éter atmosférico, que guarda registrado aquilo que nós fizemos de mal contra nós mesmos, maculando a nossa essência espiritual. Isto é cientificamente comprovado. Na questão dos campos mórficos, que é o campo sistêmico que guarda os eventos ocorridos na família, tem dois eventos conhecidos como, primeiro, cripta, segundo, o não dito, e o terceiro, o indizível. Esses três elementos são os formadores da esquizofrenia. Então vejam, o que é o cripta? Vamos imaginar que uma pessoa esquizofrênica vem para a terapia, para as constelações no IPTH. Nós montamos o campo sistêmico e mostra-nos que lá na quinta, sexta, sétima geração houve uma morte encoberta. Essa morte encoberta é aquela morte que ninguém fala. Eles sabem que o ancestral, lá o parente matou alguém, ele consumiu com o corpo, mas ninguém se fala nisso. Isso é um tabu, não se pode falar. Então isso é dito, o fenômeno chama não dito. Perdão, cripta. Por que cripta? Cripta tem um sinônimo de escuro, de nublado, de coisa pesada. Então, depois da segunda geração, na segunda geração, aquela dor sai do túmulo, claro que nem túmulo teve, isso é uma morte encoberta, mas para você entender, esta dor vem em busca de reparação.
aquela morte encoberta, gera um sofrimento e é captado pela mente de um membro da família via campos mórficos, e ele começa a ficar dividido, não começa a falar coisa com coisa. E o cripta, então, forma ali os primeiros passos da esquizofrenia. E tem dois elementos também que estão no mesmo nível de problema, que é o não dito e o indizível. O que é o não dito? O não dito sustenta todos os abusos familiares, chamado de incestos. Sabe aquele avô que abusa da neta, que abusa da filha, que abusa da bisneta? Este evento que causa isto é o não dito. O não dito. Talvez um ancestral matou uma mulher da família, consumiu com o corpo e não falou nada. Alguns da família sabem, mas é proibido falar. É proibido falar aquilo. Eles não podem falar aquilo. Ou então, nasceu lá um filho na geração 5 gerações atrás, que era filho do pai com a filha, e eles escondem aquilo. O não dito é transmitido via campos mórficos, e aquela pessoa que recebe a ressonância começa a ficar fora do centro. E aí, para acabar, é o indizível. É outro elemento forte, causador de doenças graves na família, não só a esquizofrenia. O indizível é sobre aquele tio ou aquele familiar que era mudo, que tinha má formação congênita, que ficava no porão escondido. Isso tinha muito antigamente. Ou então aquele parente que morreu no sanatório. Não, é indizível, isso é feio contar isso para os outros. Guarda-se isso só para aquele agrupamento. E isso causa uma dor. Essa dor é enviada como ressonância via campos mórficos. Ou também aquele parente, aquele tio que foi morto pela polícia num acidente, ele era assaltante. Então é feio contar para os outros que nós temos alguém na família que foi morto porque era um assaltante. Então veja, o cripta, o não dito e o indizível causa as piores calamidades na família. Causa a esquizofrenia, o incesto e o abuso de criança, que é o abuso de crianças por familiares. E cria também as piores espécies de doenças autoimunes. Todas as doenças autoimunes, aquelas que o próprio organismo promove o meio de destruí-lo, estão embasados, se não no cripta, no não dito ou no indizível. Para concluir então, a esquizofrenia e as doenças autoimunes, aquelas doenças tidas como incuráveis, têm os seus alicerces arraigados em eventos perturbadores da ancestralidade, que foram escondidos às 7 chaves, que foram guardados das demais gerações, e que existe uma dor, existe uma ansiedade, existe uma inquietação, mas eu não sei de onde vem, e eu não sei o que é. E aí as pessoas recebem e começam a adoecer, e ficam doentes e recebem o diagnóstico de uma doença incurável. E o que é pior, eles acreditam e a família acredita que não tem jeito, que não tem cura, que não tem solução. Isso para a pessoa é literalmente uma decretação da morte. E eu digo para você, seja qual for a sua doença, existe solução. A solução está dentro de você, está no seu sistema familiar, está no cripta, no não dito ou no indizível. E isso, através da nossa metodologia, é possível trazer para a luz e te liberar. Se você precisar de ajuda, conte com a gente. Um grande abraço e eu volto na próxima oportunidade.